Um país com 2.500 anos de civilização ininterrupta é tratado pelo mundo como um pária. Uma cultura que inventou o conceito de direitos humanos, registrado num cilindro de argila antes mesmo de Roma existir, vive sob sanções, isolada e cercada por bases militares estrangeiras. Um povo cujos poetas são decorados por crianças na escola como outros decoram textos sagrados, vive sob o bloqueio econômico mais abrangente que o mundo moderno já construiu. E na primavera de 2026, o mundo chega mais perto de uma guerra catastrófica no Golfo Pérsico do que em uma geração. Como uma civilização tão antiga se torna tão perigosa? Como um país com tanta história acaba tão isolado? E por que a resposta para ambas as perguntas passa por uma abertura de 34 quilômetros no litoral? Um trecho de água tão pequeno que se atravessa num barco rápido, mas tão crítico que seu fechamento mandaria ondas de choque por todas as economias da Terra? Esta não é uma história sobre programas de armas ou guerras por procuração. Não exatamente. É uma história sobre orgulho, sobre memória, sobre o que acontece quando uma civilização antiga decide que nunca mais será humilhada por uma potência externa, e sobre como essa decisão, tomada na fúria e na dor, coloca o mundo inteiro em risco. Para entender o Irã, é preciso voltar no tempo, não 40 anos, não até a Revolução, muito mais. O Império Persá, em seu auge, controlava quase metade da população mundial. Egito, Babilônia, Anatólia, Ásia Central. Tudo fluía para um único trono. O sistema que o mantinha unido não era a força bruta, era a sofisticação. Línguas locais eram preservadas, religiões locais eram respeitadas, povos conquistados eram governados por seus próprios administradores. Ciro, o Grande, proclama o que os historiadores consideram a primeira declaração de direitos humanos do mundo, não como filosofia, mas como política. Como a base prática de um império que precisava de cooperação para funcionar. Esta é a autoimagem que o Irã carrega em todo o confronto com o Ocidente. Não a autoimagem de um país em desenvolvimento buscando reconhecimento. A autoimagem de uma civilização que ensinou o mundo a se organizar e depois viu o mundo esquecer. Cada intervenção estrangeira desde então, e foram muitas, atinge essa memória como um golpe numa ferida antiga. Os britânicos manipularam a política iraniana por décadas, tratando o petróleo do país como se fosse deles. Em 1953, quando o primeiro-ministro democraticamente eleito Mohammad Mossadegh nacionaliza a indústria do petróleo, tentando garantir o petróleo iraniano para o povo iraniano, a CIA e a inteligência britânica o removem do poder num golpe. O Shah retorna, sustentado por Washington, comandando uma polícia secreta que se torna notória por sua brutalidade. Para os iranianos, isso não é história antiga, é memória viva. Pais contam aos filhos. Filhos contam aos netos. A história de 1953 é a ferida fundadora da identidade política iraniana moderna. Quando a revolução chega em 1979, não é apenas sobre teologia. É sobre isso, sobre nunca mais permitir que uma potência estrangeira decida quem governa o Irã, sobre reivindicar a dignidade de uma civilização que o mundo tratou como uma zona de extração de recursos por um século. O preço dessa reivindicação é enorme. A revolução corta o Irã do sistema econômico ocidental. A crise dos reféns, 444 dias com diplomatas americanos detidos em Teherã, torna a reconciliação quase impossível por décadas. Depois, a guerra com o Iraque. 8 anos, centenas de milhares de mortos, armas químicas usadas contra soldados e civis iranianos enquanto o mundo desvia o olhar, porque o Iraque tinha apoio ocidental. O Irã emerge exausto, traumatizado e absolutamente convencido de que o mundo externo vê vidas iranianas como descartáveis. Este é o país que começa a construir um programa nuclear com determinação, não por agressão, pelo cálculo frio de um Estado que viu o que acontece com países sem poder de dissuasão. Agora, entenda o que está no centro de tudo isso. O Estreito de Hormuz tem 34 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito. O litoral do Irã se estende por toda sua borda norte. Cada gota de petróleo que sai do Kuwait, Iraque, Arábia Saudita, Catar, Bahrein e Emirados Árabes passa por essa abertura.
cerca de 20% de todo o petróleo do mundo, todos os dias, em navios que trafegam por faixas com apenas 3 quilômetros de largura, tão perto da costa iraniana que a própria geografia é uma arma engatilhada. O Irã passou décadas transformando essa geografia em doutrina militar, não uma força projetada para derrotar os Estados Unidos em combate aberto. Isso é impossível e todos sabem. Uma força projetada para tornar o estreito ingovernável, não? Barcos de ataque rápido que avançam em grupos coordenados, minas que podem ser lançadas em horas, mísseis antinávio embutidos nas montanhas costeiras, submarinos operando nas águas rasas do Golfo, onde rastreá-los é genuinamente difícil. Todo o sistema foi construído em torno de uma mensagem. Vocês podem trazer seus grupos de porta-aviões, podem impor suas sanções, mas se pressionarem demais, a porta se fecha. E quando a porta se fecha, todo mundo sofre. Por décadas, isso tem sido suficiente. A dissuasão se manteve, até que chega 2026. A sequência específica de eventos que leva o mundo à beira do abismo na primavera daquele ano envolve erros de cálculo em vários níveis ao mesmo tempo. As sanções foram apertadas de novo, pressionando a economia iraniana até um ponto de ruptura. Uma série de ataques, atribuídos a Israel, com envolvimento americano ambíguo, atinge alvos dentro do Irã conectados ao programa nuclear. Grupos aliados do Irã respondem em múltiplas frentes. Uma embarcação naval americana é seriamente danificada por um drone subaquático no Golfo. A Guarda Revolucionária apreende 2 petroleiros comerciais em águas disputadas e, de repente, cada degrau de escalada que estrategistas teorizaram por 20 anos está sendo subido em tempo real. Grupos de porta-aviões americanos se concentram na entrada do Golfo. As defesas costeiras iranianas entram em alerta máximo. As rotas de navegação por Hormuz começam a esvaziar. Seguradoras recusam cobertura e capitães viram seus navios. Os preços do petróleo se movem de maneiras não vistas desde os anos 70. Economias asiáticas, China, Japão, Coreia do Sul, Índia, todas dependentes do petróleo do Golfo que flui por esse único canal, assistem com uma ansiedade impotente. Elas não têm voto no que acontece a seguir, mas sofrerão enormes consequências se der errado. Por 11 dias, o mundo prende a respiração. O que impede a escalada final é uma combinação de diplomacia secreta, pressão econômica chinesa sobre ambos os lados e, talvez o mais importante, o reconhecimento por todas as partes de que não há versão dessa guerra com um final limpo. Uma campanha militar que destrua a capacidade nuclear do Irã não destrói a capacidade do Irã de fechar o estreito. Provavelmente garante isso. E um estreito fechado por 6 meses causa mais danos à economia global do que quase qualquer outra crise imaginável. O confronto imediato se desescala, mas nada é resolvido. O estreito continua sendo o que sempre foi, uma encarnação física de um conflito que se acumula há um século e não tem um caminho óbvio para a resolução. E aqui está o paradoxo mais profundo de todos. Voe para Isfahan, caminhe pelo bazar, sente-se no pátio da mesquita do chá, enquanto a luz atravessa os azulejos e o ar cheira a água de rosas e pão. Sente-se em Shiraz, num jardim onde os poemas de Hafez foram compostos 700 anos atrás, e onde iranianos ainda vêm para lê-lo em voz alta, como outros vão à igreja. Tome chá com alguém numa hospedaria em Yazd e veja o ritual do tarof se desdobrar. O antigo código persa de hospitalidade, tão profundamente enraizado na cultura que se recusar a oferecer e contra-oferecer generosidade, é considerado uma violência contra a ordem social. Isso também é o Irã, não em vez do outro Irã, ao mesmo tempo que ele. A mesma civilização que produz o tarof, a elaborada e graciosa insistência de que o hóspede deve sempre ser honrado, também produz um sistema político que financia exércitos por procuração e ameaça minar rotas de navegação internacionais. A mesma cultura que deu ao mundo a poesia de Rumi e a arquitetura de Persépolis também mantém um governo que executa dissidentes. O mesmo povo que convida um estrangeiro para dentro de casa sem hesitar e o alimenta até ele não conseguir mais se mover, é governado por instituições que os colocaram em confronto permanente com o mundo exterior. O discurso ocidental quase nunca consegue segurar essas duas coisas ao mesmo tempo. O Irã é ou uma ameaça nuclear
ou uma civilização antiga incompreendida, um estado pária ou um povo orgulhoso traído pela história. A verdade real é que ele é todas essas coisas simultaneamente, que são produtos da mesma história e das mesmas feridas. É complexa demais para as lentes que a maioria das pessoas usa, mas são essas lentes que continuam falhando. Toda abordagem que trata o Irã simplesmente como um problema de segurança a ser gerenciado produz outro ciclo de pressão e contrapressão. Toda abordagem que ignora as dimensões de segurança em favor da apreciação cultural esbarra na realidade do que o Estado iraniano realmente faz. O paradoxo não pode ser resolvido escolhendo uma versão do Irã em vez da outra. 2.500 anos atrás, Ciro construiu seu império recusando-se a forçar povos conquistados num molde único. Ele entendeu que o poder duradouro exige reconhecer o que os outros são, não apenas o que você precisa que eles sejam. O mundo passou 40 anos tentando gerenciar o Irã sem entendê-lo, tentando pressionar uma civilização à submissão, uma civilização que sobreviveu a Alexandre o Grande, a conquista árabe, a invasão mongol e a um século de interferência estrangeira sem perder seu senso fundamental de si mesma. O Estreito de Hormuz tem 34 quilômetros de largura, mas a distância entre o que o mundo acha que o Irã é e o que o Irã realmente é pode ser consideravelmente maior. Até que alguém encontre uma maneira de fechar essa lacuna. A outra, aquela por onde os petroleiros passam, os mísseis apontam e os grupos de porta-aviões esperam, continuará sendo os 34 quilômetros mais perigosos da Terra. A geografia é paciente, civilizações têm memórias longas, e a distância entre orgulho e humilhação, entre o que um povo acredita que merece e o que o mundo está disposto a dar, tem um jeito de se expressar nos termos mais físicos imagináveis. O estreito está sempre lá. A pergunta é sempre a mesma: quem decide quando a porta abre e quando ela fecha?